Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estar aqui nesse momento para transmitir para os vossos corações a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as suas palavras. Nesse momento eu quero abordar um tema muito importante sobre a oração. Orar significa falar com Deus. A oração é um diálogo entre o homem e o seu Criador. Desejo ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Isaías capítulo 38, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: Ai, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém. Meus amados e queridos irmãos que estão no mundo inteiro ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, quero vos falar nesse momento sobre a importância da oração. Ezequias adoeceu, passou um momento muito difícil na sua vida, e o Senhor nosso Deus, ele usou o profeta Isaías para entregar uma mensagem a Ezequias, e a Bíblia diz que Isaías, filho de Amós, ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E a sua oração chegou diante do Pai, chegou diante de Deus, porque é muito importante, irmão, a oração. E a Bíblia diz que a oração de Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração. E Ezequias ora, e na oração, na sua oração, ele chora. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Quando o crente ora e chora, alguma coisa acontece. Algo de Deus especial acontece para a glória de Deus. É muito importante o servo de Deus se dedicar à oração. E a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, ele falou com Isaías: volte, fale para Ezequias, que eu vi a sua oração e vi as suas lágrimas. E naquele momento, o Senhor
fala para Isaías: e acrescentarei os teus dias. Isaías falando para Ezequias, mas 15 anos. Então, quando o crente ora e chora, Deus, ele responde, porque ele é o Todo-Poderoso. Então é importante um cristão, quando se dedica à oração. Orar é falar com Deus. É o filho falando com o pai. E nesse momento, quero vos dizer, vamos continuar sempre orando. Orando, que através da oração nós recebemos algo importante da parte de Deus. Você pode estar agora em perigo, na hora do desespero, na hora da agonia, na hora da prova, na hora das incompreensões. Mas através da oração, o Senhor faz coisas grandes, milagrosas acontecer na sua vida e na vida da sua família. Continue sempre orando, porque a Bíblia fala uma história muito importante sobre Moisés. Ele subiu para orar no monte, que o seu semblante, as pessoas viam nele algo de Deus. E a Bíblia também relata a história de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde e orava de noite. E através da oração de Daniel, o servo do Senhor, a Bíblia relata que através da oração de Daniel, Deus o livrou da cova dos leões. Vamos continuar sempre, amados irmãos, sempre orando, sempre em oração, porque é muito importante para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel, no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, um jovem dedicado na oração, um exemplo para a juventude do mundo inteiro. Porque, irmão, orar é falar com Deus. Orar é manter o diálogo, a amizade com Deus. E Daniel, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus através da oração. A Bíblia relata que ele orava 3 vezes ao dia. Que é isso? Acostumado na oração. Então, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Vamos continuar todos firmes, orando ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia relata que Daniel foi levado à cova dos leões. E os leões não destruíram Daniel, porque ele era um jovem de oração. Não estava ali um Daniel na carne, mas estava ali um Daniel espiritual, com comunhão com Deus. E nesse momento eu quero vos dizer para todos os servos de Deus, principalmente a juventude que estão no mundo inteiro
os obreiros, vamos continuar, as irmãs, todos orando, num propósito para Deus continuar abençoando os seus filhos na terra. Toda honra, toda a glória para o nome querido e amável dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar todos firmes, orando. Diz a Bíblia no Salmo 61 e o verso 1, diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Diz a Bíblia no Salmo 120, verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Diz a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, através do clamor, Deus responde e anuncia coisas grandes para a minha vida e para as vossas vidas. E a Bíblia também relata uma história muito importante para a nossa edificação espiritual. Na história do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele deu um exemplo na oração. O Senhor Jesus estava na linha de frente, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26 e o versículo 36, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: então chegou Jesus ao lugar chamado Getsêmanes e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então o Senhor Jesus Cristo, primeiro ele deu um exemplo, orando primeiro, e depois ele ensinou os seus discípulos como eles deveriam orar. O Senhor Jesus Cristo aparece aqui no versículo 36, no capítulo 26 de Mateus, na linha de frente, dando o exemplo para todo o seu quadro apostólico, para todos os seus discípulos. E no capítulo 26 de Mateus, no versículo 40, Jesus fala para os discípulos e fala também a Pedro, e voltando para os seus discípulos, achou dormindo. Então disse a Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo? Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, primeiro ele ora e depois ele ensina aos seus discípulos como deve orar. E neste momento quero vos dizer, vamos continuar todos orando para mantermos a nossa comunhão com o nosso Deus. E a Bíblia conta uma história muito importante, conforme está escrito em Lucas capítulo 18 e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, meus amados irmãos, significa continuar orando, sempre na perseverança. E contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar no domingo, orar na segunda, orar na terça, orar na quarta, orar na quinta, orar na sexta, orar no sábado e orar no domingo. Orar todos os dias para mantermos a nossa comunhão com Deus. E a Bíblia fala em Romanos,
no capítulo 12 e no versículo 12. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Por que perseverar na oração? Para continuar sempre orando. E através da oração, podemos ver a glória de Deus. Podemos ver os milagres da parte do Senhor nosso Deus. A Bíblia, ela fala para nós, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Orai sem cessar. Essa expressão bíblica, orar sem cessar, significa orar sem parar, irmão. Continuar sempre orando. Compartilhe essa mensagem com a sua família, com os seus amigos, com todos os irmãos, os que estiver distante e os que estiver mais perto, porque é importante a oração. E através da oração, Deus manifesta a sua glória. Através da oração, Deus manda poder. Através da oração, o Senhor muda o quadro da história da sua vida e da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Compartilhe essa mensagem com todos em nome do Senhor Jesus. Amém.